Então, quero dar uma ideia do grande problema que nós estamos vivendo, né? Então, desde 1970, que a gente tinha uma incidência de uma criança a cada 10 mil, e começou a ocorrer um aumento progressivo. A partir de 1990, esse aumento começou a intensificar exponencialmente, né? Então, até chegar ao índice agora de 1 para cada 36 crianças em 2020, os dados divulgados pelo CDC, como já foi falado várias vezes hoje ao longo do Congresso, né? Mas esses dados são de 2018, foi divulgado em 2020, mas se referem aos dados de 2018. Agora, o que acontece? Uma dos meus trabalhos, eu faço aqueles exames de vista do Detran. Então, muita gente passa por mim todas as semanas. Então, eu acompanho essa questão do autismo há vários anos, quando eu fiz os primeiros cursos de autismo integrativo, e sempre eu perguntava: professora, você do ensino fundamental, você dá aula lá nos primeiros anos, quantas crianças com autismo você tem na sua escola? As professoras falavam: nós temos 1, 2 crianças. Inclusive, eu tenho uma paciente que eu trato há muitos anos, que todos os pacientes com autismo da cidade de Foz do Iguaçu, da minha cidade, eram encaminhados para ela. Então, uma professora só para toda a cidade. Hoje seria impossível. E hoje, surpreendentemente, a resposta que eu tenho tido das professoras, em salas de 20 aulas, elas têm falado: eu tenho 3 alunos com autismo na minha sala de 20, 5, 8. Semana passada, durante uma live, uma professora do Fundamental falou: eu tenho 16 alunos, de 16 alunos, 5 são autistas, com diagnóstico, fora as outras que estão aguardando. Então, isso é uma pesquisa básica, né? Mas a ciência nasce da observação dos fatos. Então, se for mais ou menos nessa taxa, nós temos atualmente uma criança a cada 3. É muito, né? Só que a doutora Stephanie Seneff, ela já tinha avisado em 2014 que em 2025, daqui 2 anos, nós vamos ter 50% das crianças com autismo. Na época, todas as mídias, as narrativas caíram em cima dela, e hoje o que nós estamos vendo? Se concretizar a sua predição, que foi baseada em estatísticas, né, que já vinha crescendo, né? Então, daqui 2 anos, talvez ele chegue nisso. E isso me deixou muito preocupado, porque não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E eu pensei: nós precisamos fazer alguma coisa para ajudar a humanidade. Porque, por definição, toda criança autista precisa de um apoio, de um suporte. Então, a gente vê os pais, às vezes, quando tem uma criança autista, um pai ou a mãe deixa de trabalhar para cuidar. Então, quem vai cuidar, quem vai trabalhar se tivermos 50% da população com autismo? Então, aqui nesse gráfico anterior, a gente tem que houve um aumento de 417% da prevalência. Então, em medicina, a gente estuda incidência e prevalência. Prevalência é a porcentagem na população. Incidência é o número de casos por criança, por população. Então, a incidência aumentou mais de 42.000%. Então, daí a gente encontra... Desculpa, pessoal, eu fiz os slides todos em inglês. A gente está acostumado a dar palestra em inglês e para outros médicos, assim, então a gente já deixa em inglês. Então, eu vou explicar tudinho. Então, o que a gente está vendo? Nós vivemos a era das narrativas. Então, durante a pandemia, a gente viu algumas narrativas que foram muito prejudiciais. Morreram milhões de pessoas por causa dessas narrativas oficiais implantadas pelas grandes mídias, por grandes corporações. Então, diziam assim: não tem tratamento para a doença, não posso nem falar o nome. E, no entanto, neste site, ele traz todas as pesquisas que mostram evidências científicas para inúmeras doenças. E hoje existem mais de 833 substâncias que traziam benefícios para as pessoas com a doença.
E depois eles falavam assim, as picadinhas são seguras e vão prevenir 100% dos casos graves. E o que a gente viu? Não preveniu nada, né? E hoje vivemos uma pandemia de doenças de todos os tipos, uma explosão de casos de autismo, doenças neurodegenerativas, psiquiátricas, cânceres e tudo mais. Então, o autismo é uma dessas doenças. Então, o que acontece? A gente tem que estar muito atento com isso aqui. Então, aqui eu trago os dados do estado de Colorado, que é o estado dos Estados Unidos. Então, nesse estado, eu gosto de usar esses dados, porque no Brasil a gente não tem dados confiáveis, né? No estado de Colorado, toda escola é obrigada a informar quantas crianças têm algum tipo de doença crônica. Então, eles têm lá, desde 1991, não existia um caso no estado inteiro de autismo. Em 1992, foram registrados 7. E esse número foi subindo, até chegar em 2016, com 7.111 casos, mais 9.673 aguardando para entrar na rede escolar. Então, eles falam assim, não é genético, a genética não muda tanto assim. E também não é uma questão de melhor diagnóstico. Já houve um estudo publicado em 2011, onde tinha havido um aumento de 700% de casos já. E eles calcularam que a melhoria dos diagnósticos respondia por 24% do aumento do número de casos. Então, cadê os outros 676%? Não se justifica com esse argumento. Aqui interessa que a gente acredite que é só genético, que não está havendo aumento de casos. Então, esse estudo aqui é o maior estudo avaliando gêmeos sobre autismo. Ele concluiu que os fatores genéticos são de muito menor magnitude do que os fatores ambientais. E que, devido aos maiores fundos de patrocínio das pesquisas, o Dr. Rogério Rita hoje informou que 90% dos fundos de patrocínio de pesquisas são para as pesquisas genéticas. Se você falar que não é genético, não recebe verba. E eles concluíram aqui que a questão do meio ambiente que foi compartilhado entre os gêmeos compartilham não só os genes, mas também o meio ambiente. A parte emocional, a barriga foi a mesma, né, os hábitos, as emoções, as bactérias. Então, a conclusão que eles tiveram, que a suscetibilidade ao autismo tem um componente moderado da parte genética e muito maior referente à parte ambiental. Todos os slides têm a referência bibliográfica, tá, pessoal? Tem o artigo de onde foi extraído. E aqui, para aqueles que falam assim, o autismo é de causa genética. Então, todos os artigos que a gente tem encontrado, falando da etiologia, eles falam assim, a etiologia é complexa, existe uma interação complexa entre genes, meio ambiente e epigenética. Isso é assim, unânime. Então, quero ver o cientista que fala, não, a causa é só genética. E só que a gente vê na mídia, nas grandes mídias, eles falando só isso, não, a causa é só genética e pronto, acabou. E o que a gente encontra aqui? Tem os genes, então tem os genes Relin, o gene GLRA, o gene Shank, que eles podem estar relacionados, mas eles também estão relacionados ao meio ambiente. Por exemplo, o gene Shank, ele coordena a produção das proteínas Shank, que são proteínas que coordenam o deslocamento, a formação dos neurônios, e essas proteínas elas precisam do zinco para elas formarem o zinc finger, para elas formarem como uma fechadura para ativar o mecanismo fisiológico que elas desencadeiam. Então, sem o zinco, elas não funcionam. O GLRA
ela é um gene que ele faz o receptor do N-metil-despartato. Então, quando esse gene é mal feito, então a parte do GABA, que é GABA, aquele neurotransmissor que é calmante. Então, quando a gente quer se acalmar, a gente estimula o GABA. Existe no autismo um desequilíbrio da parte inibitória e excitatória. Então, o sistema GABAérgico, ele é inibitório, ele é calmante. E no autismo existe um desequilíbrio, uma parte excitatória muito grande. Então pode estar envolvido isso, mas isso também tem influência do meio ambiente. Existem também as mutações de novo mutations. O que são essas mutações? São mutações que não foram herdadas dos pais, que surgiram pela primeira vez nas pessoas, naquela criança, naquela pessoa. Então não foi herdada. Só que essas mutações de novo, por que surgem? Todos os dias ocorrem mutações nas nossas células. Existem genes que protegem, que vão corrigindo essas mutações. O gene P53, né, ele vai corrigindo essas mutações e a gente escapa ileso. Agora, por que essas mutações estão aumentando também? Elas respondem por cerca de 10% dos casos onde encontraram uma etiologia genética. Então, as de novo mutations, elas são devido ao meio ambiente. Então, muito do que se fala que é genético, na verdade é epigenético, causa ambiental. E aqui esse artigo, ele fala assim, então quando a gente muda o olhar, então você se abre para toda uma mudança, uma nova visão da paisagem. Então quando a gente enxerga o autismo como um resultado de toda uma interação entre o expossoma, que são os fatores que a gente é exposto, o meio ambiente, o estilo de vida, os fatores ambientais, o meio social. Então isso pode promover disbiose, inflamação, estresse oxidativo, uma alteração das mitocôndrias, e a gente entende então as doenças como um resultado, uma pequena peça dentro desse quebra-cabeça todo. Daí tudo faz sentido. Inclusive o eletromagnetismo, que hoje a gente está imerso, né? A gente falando de energia, o eletromagnetismo influencia os nossos campos de energia. Agora aqui, eu gosto dos artigos da Índia, porque eles são assim bem mais voltados para... porque a gente vê que ocorre na prática mesmo. Então aqui eles colocam vários fatores pré-natais, exposição pré-natal, fatores pós-natais que interagem, gerando o autismo. Então hoje está surgindo uma nova teoria de que a microbiota exerce um fator modulador da função cerebral e do comportamento humano. Então, já falaram aqui, para cada célula que nós temos no corpo, nós temos 3 a 10 bactérias, micro-organismos no nosso corpo. E elas influenciam decisivamente no nosso metabolismo, no nosso sistema imunológico, no nosso cérebro. Então existem os fatores genéticos. Quase 1000 genes, 930 genes foram listados. Mas esses genes, eles têm direta relação com a modulação que é desencadeada a partir do meio ambiente. Aqui os fatores ambientais, mais os fatores genéticos, ocorre a programação epigenética. E aqui a disbiose exerce um papel fundamental nessa programação. Então o eixo gut-brain axis, microbioma, o eixo intestino-cérebro, microbioma, é fundamental hoje em qualquer doença, em qualquer especialidade da área médica. Então o médico que não abordar isso, ele está falhando em abordar um dos fatores mais importantes da causalidade das doenças. Toda doença que a gente não trate a causa, vai continuar e vai piorar. Você vai estar tratando apenas os sintomas. Então no autismo também. Então o autismo tem o eixo intestino-cérebro.
Quando ocorre uma eubiose, que é a prevalência de bactérias não patogênicas, então ocorre um funcionamento saudável do cérebro. Quando ocorre uma disbiose, que é a prevalência de bactérias patogênicas, uma alteração da tight junctions, são o leaky gut, intestino permeável, ocorre a entrada de partículas lipopolissacárides e bactérias e altera o funcionamento do cérebro. Então, hoje, mais do que nunca, a gente sempre tem que lembrar disso aqui. A nutrigenética é a ciência que estuda o modo que cada um reage perante os alimentos. Tem gente que é bom para digerir proteínas, as carnes, e outros não, outros têm dificuldade para carboidratos. E a nutrigenômica é a ciência que estuda a influência dos alimentos na nossa programação genética, na epigenética, que muda de pessoa para pessoa. Então, tudo isso a gente tem que considerar. Agora, o que acontece? A microbiota, a nossa composição dos micro-organismos é muito importante na nossa saúde, não é verdade? Então, como que começa? Lá desde antes da gravidez, a microbiota da mãe e do pai já vai influenciar na nossa saúde. Então, o que está acontecendo também? Nas últimas décadas, todos os anos, está ocorrendo uma diminuição da produção e da qualidade dos espermatozoides, progressivo. Cada vez os espermatozoides têm mais mutações, mais dificuldade de se locomover, tem alterações de forma, quantidade e qualidade. E isso vai influenciar na formação do zigoto. Quando junta o espermatozoide com o óvulo, pode já formar um concepto já com problema. Agora, a microbiota ela começa a ser influenciada quando a gente nasce. Quando a gente nasce por parto normal, então a mãe doa para a criança as suas bactérias benéficas. As suas bactérias, que podem ter benéficas ou nem tanto, mas as bactérias dela. Então essas bactérias vão inocular a criança. Quando tem as bactérias benéficas, elas vão proteger da inoculação das bactérias patogênicas. Agora, quando nasce de cesárea, então a criança é inoculada com as bactérias do hospital. O que a gente tem no hospital? Estafilococcus, né? Bactérias multiresistentes. Então favorece já a criança já ser inoculada com estafilococcus. E isso vai favorecer o uso precoce e o abuso de antibióticos. E hoje a gente sabe que usar 3 dias de antibiótico pode mudar definitivamente a composição da nossa microbiota. E isso causa disbiose, e a disbiose afeta a programação epigenética, causando alterações epigenéticas, facilitando a patogênese do autismo. Aqui, novamente, o eixo intestino-cérebro, né? Então, quando a gente tem bactérias boas, um cérebro saudável. Quando a gente tem bactérias anormais, então aumenta a inflamação e gera as doenças. Esse estudo ele avaliou a presença de Clostridium, que é uma bactéria esporulada. Então, quanto mais bactérias esporuladas, Clostridium, a gente tem no intestino, maior a chance da criança ter autismo e desenvolver autismo. A toxina tetânica, aquela mesma que usa para o Botox, ela causa um bloqueio dos neurotransmissores, ela sobe através do nervo vago, bloqueia os neurotransmissores e desencadeia alterações comportamentais. Além disso, o gênero Clostridium reduz a expressão dos genes cerebrais e também a axonogênese, a formação de axônios tálamo-corticais, que ligam o córtex cerebral, com o tálamo. Então, ocorre uma perda dessa conexão, uma dificuldade de conexão. E uma dificuldade de crescimento dos axônios talâmicos, que são os emocionais, né? Então, o Clostridium está diretamente implicado no autismo, pelo que tudo indica. Então, nesse estudo, foi uma revisão sistemática, meta-análise. Eles compararam, eles viram que o glifosato, que é um agrotóxico que começou a ser utilizado
em larga escala a partir de 1990, 91. E o que ele faz? Ele mata as bactérias benéficas e não tem efeito nas bactérias patogênicas. Então as bactérias saudáveis, elas são boazinhas, são sensíveis, morrem fácil. Agora as bactérias esporuladas, como a Clostridium, Salmonella, elas têm esporos, são resistentes a vários antibióticos, então são difíceis de serem eliminadas. Então quando diminui as bactérias benéficas, aumentam as patogênicas. E isso acaba desencadeando tudo aquilo que a gente falou. Agora, nos últimos anos, teve um aumento muito maior de casos, né? Por que será? Estão descobrindo que tem mais uma situação que mata as bactérias benéficas. Bifidobactérias, lactobacillus, as proteínas spike. Aonde tem as proteínas spike? Aonde? Naquela doença e também formada pela que a gente não pode falar. Mas a picadinha é injetado, não vai pro tubo gastrointestinal aqui. Os estudos científicos mostram que a picadinha ela é transportada para o corpo inteiro, as células do corpo da pessoa passam a produzir a proteína spike e mais o RNA mensageiro. Produz essas duas coisas. O RNA mensageiro ele é produzido por aquela célula, é liberado e outras células passam a produzir também. Então, às vezes, uma célula de um lugar começa a produzir, depois passa para outro, depois pode passar para outros e vai ocorrendo um acúmulo de proteínas spike. Isso é aquela doença priônica, que foi falada antes pela doutora Rosângela. Então, voltando aqui, né, para a gente ver a comparação. Então, quando foi liberado o uso de glifosato, olha o gráfico. Isso aqui é toneladas aqui são o número de casos de autismo, e aqui são as toneladas que foram usadas de glifosato no mundo. Conforme foi aumentando mais, foi aumentando o número de casos. Então, esse estudo, eles correlacionam com o aumento inicial de autismo com acetaminofén, que é o paracetamol, foi agravado pelo uso de indiscriminado de antibióticos, e depois com o glifosato. Então, aqui, como que isso tudo funciona, né? Peraí, mas como é que vai fazer? Como é que isso aí vai gerar tanta inflamação assim? Então eu quero trazer a conhecimento de vocês os mastócitos. Mastócitos são células do sistema imunológico que são conhecidas por desencadearem reações alérgicas, mas são células muito sensíveis, que elas liberam histamina e outras substâncias dos seus grânulos, substâncias inflamatórias também. Então a histamina, ela desencadeia alergia, rinite, bronquite, eczema, né? Porque tem os receptores histaminérgicos, mas esses receptores não desencadeiam apenas alergias, desencadeiam também reações inflamatórias. Então, por isso que às vezes a pessoa mexe com alguma substância de limpeza ou come alguma coisinha e desencadeia uma inflamação crônica. As pessoas falam assim, mas eu comi só um pouquinho de glúten. Um pouquinho pode ser um efeito catastrófico. Eu gosto de falar desse pesquisador aqui, Dr. Theoharis Theoharais. Há décadas ele vem pesquisando os mastócitos. E ele vem mostrando como os mastócitos são a principal célula envolvida no desencadeamento da inflamação, da neuroinflamação. Isso é importante a gente saber, porque é muito comum as comorbidades, né, no autismo, de alergias, dores abdominais, que mostra disbiose, e também o desencadeamento de urticária, rinite, bronquite. Aí as pessoas pensam, mas é só uma rinite, bronquite, gastrite, refluxo, mas tudo isso está relacionado aos mastócitos. Os mastócitos podem ser ativados por várias coisas, desde o IgE, quando tem um choque anafilático, uma reação alérgica grave, até a IgG, imunoglobulina G, tipo 4, que é relacionada às intolerâncias alimentares. Então, algum alimento você pode comer, não chega a dar aquela alergia intensa, mas ela ativa de um modo mais suave a liberação de histamina.
Aí não ocorre uma degranulação dos mastócitos completa, mas uma liberação parcial. E isso acaba ativando as citocinas inflamatórias. Esse pesquisador, né, ele mostra que quando ocorre a ativação dos mastócitos, a inflamação, então ocorre uma alteração e formação anormal das podas sinápticas no cérebro e uma disfunção da conectividade cerebral. Então, em vez de formar sinapses, igual a gente viu agora há pouco com mercúrio, isso ocorre também com a inflamação. Uma malformação das conexões interneuronais. E ele mostra que as emoções, o medo, podem afetar também as mastócitos. Então a gente sabe que as emoções, né, influenciam a nossa saúde, né? Todo mundo sabe disso. Mas como? E as pessoas ficam assim, mas como é que pode? As pessoas acham que é só emoção, mas não, tem um componente biológico. E isso não é passageiro. Ocorre uma ativação dos mastócitos. Os mastócitos ativam a amígdala cerebral, é um órgão dentro do cérebro emocional, do sistema límbico cerebral, que ele fica marcado por todas as emoções, tudo que a gente viveu no passado, que a gente vive. E a amígdala, a função dela é como um sinalizador de alarme, de alerta, de que está ocorrendo algum problema. Então, quando a gente vê algum assaltante, algum perigo, ela ativa, perigo, perigo. Só que o perigo pode ser externo, que a gente está consciente, ou interno, pelas vias inflamatórias. Então, quando tem inflamação, como já foi dito hoje numa palestra, né, é como se avisasse o nosso exército do corpo, o sistema imunológico. Nós estamos em guerra, estamos sendo atacados. E isso, a amígdala fica lá, ativa. E isso afeta todo o sistema neuroimune endócrino e também os mastócitos. Quando a gente tem medo, alguma emoção, a gente libera o hormônio do cortisol, né? Do estresse. Como? Devido à produção do CRH, que é o hormônio que promove a liberação do cortisol. Então o CRH, ele também ativa o mastócito. O mastócito pode ser ativado por glifosato, por alumínio, mercúrio, por proteína spike e por mais um monte de coisa. Ela é muito sensível. Por isso qualquer coisinha pode desencadear. E quando ativa a inflamação, né? A inflamação na corrente sanguínea, pelos mastócitos ou pela presença de LPS, que são partículas de bactérias gram-negativas, então isso ativa a inflamação, as citocinas inflamatórias vão pela corrente sanguínea e no cérebro elas atravessam a barreira hematoencefálica e ativam a micróglia. A micróglia é como se fosse o macrófago, é o sistema imunológico dentro do cérebro. Então quando ela é ativada, ela avisa assim, está tendo inflamação, cuidado, ativa aí. E ela, por sua vez, ela desencadeia toda uma reação e ela ativa os astrócitos, ela modifica o comportamento dela e dos astrócitos. Então a micróglia fica grande, ela cresce de tamanho. O astrócito, que tem uma função neuroprotetora, ela é nutritiva, ela nutre os neurônios, ela retira o glutamato em excesso das fendas sinápticas. Então ela tem várias funções benéficas. Os astrócitos tipo 2, elas expressam várias moléculas benéficas, protegem, estimulam a regeneração cerebral. Quando tem inflamação, ela se torna astrócito tipo 1, que expressam moleculares prejudiciais, tóxicas. Então, eles dizem, os artigos científicos estão falando assim, o astrócito fica louco, ele muda para o lado negro da força. Então, você pode colocar no Google, tá, pessoal? Não estou inventando nada, tem vários artigos mostrando isso. Coloca lá, astrócitos, A1 e A2, inflammation. Agora, lembra que nos 2 últimos anos houve um aumento muito grande de casos, né? O que aconteceu? Né? Spike proteína gera uma inflamação sistêmica violenta. Então, pela doença, né? Então, ocorre uma ativação imune materna durante a gravidez.
aumenta as citocinas inflamatórias, interleucina 1, 6, TNF-alfa. Isso afeta a placenta, altera aqui a transmissão de nutrientes da placenta. A proteína spike, o vírus, não atravessa essa barreira placentária, mas as citocinas inflamatórias sim. Então elas atravessam a barreira placentária e ativam o cérebro da criança. E isso ocorre uma ativação imune cerebral fetal. Isso altera ali a produção de neurotransmissores, gera estresse oxidativo, alteração de todo o funcionamento cerebral. E daí a prole fica com TDAH, TOD, autismo, ansiedade, depressão, esquizofrenia. Porque aquela estimulação materna, ela persistiu. Como eu disse, a inflamação, ela não é passageira. Desencadeia e ela continua. As células ficam marcadas pela epigenética. Persiste a ativação dos genes. Às vezes de geração em geração. Então, pessoal, o que fazer, né, em relação a essa situação toda? Então tem muita coisa boa que pode ser feita. Eu fico assim, eu acho uma lástima, muitos médicos dizem assim, é genético, não tem o que fazer, não tem nada. Então vamos só passar risperidona, aripiprazol, vamos sedar a criança para não incomodar os outros. Então essa pesquisa aqui, que é uma pesquisa que eles fazem com os pais, cuidadores de autistas nos Estados Unidos, eles avaliam no país inteiro quais foram os suplementos, as substâncias que trouxeram mais benefícios. Tem um monte. Então aqui foi só para mostrar para vocês isso aqui. Aqui em azul são os benefícios. E em laranja são os efeitos colaterais. Então tem um monte de substâncias. Tudo com estudos randomizados, controlados, meta-análise, né? Coenzima Q10, L-carnitina, enzima digestiva, ácido folínico, suplemento multimineral, multivitamínico, NAC, ômega 3 e um monte de coisa, né? Então, temos aí uma série de recursos positivos benéficos. E aqui, como já foi falado hoje, né, a gente tem que começar pela dieta, pela alimentação. Então, os estudos, agora saiu o estudo que o Dr. Rogério Rita mostrou hoje também, uma meta-análise que mostra que a eliminação de caseína e de glúten da alimentação é primordial. Ela melhora, reduz os comportamentos estereotípicos e melhora a cognição, melhora os sintomas essenciais do autismo. Por quê? A gente não consegue degradar o glúten nem a caseína. Elas são proteínas hidrofílicas. Nosso estômago, nossas enzimas digestivas não digerem. Quem digere elas? São as bactérias benéficas. Mas nós não estamos perdendo as bactérias benéficas, né, por tudo isso que eu falei antes. Então, por isso que cada vez mais estamos tendo mais intolerância alimentar, mesmo que não tenha um componente genético. Agora, o que é possível fazer? Quando existe essa inflamação, mesmo a de ativação materna durante a gestação, né, então, quero agradecer ao Dr. Theo Harades, que ele tem investido nessas pesquisas e mostrou que a luteolina não é luteína, é luteolina. A luteolina, que é uma substância de origem vegetal, ela bloqueia, ela estabiliza os mastócitos, ela também inibe a liberação de citocinas inflamatórias e também impede a conexão da proteína spike dos mecanismos inflamatórios. Então, aqui nesse estudo que ele fez, ele viu que as crianças com autismo, quando tratadas com luteolina e quercetina, tinham uma melhora significativa dos sintomas essenciais, da atenção, do comportamento. Dependendo da escala que avalia, tem um nível diferente de resultados. Mas ele viu que essa melhoria é mais nas crianças que têm um componente inflamatório maior. Então a gente tem que entender que autismo são vários tipos de mecanismos, como o Dr. Rogério Rita falou, vários tipos de processo que varia de uma pessoa para outra. Tem criança que tem muita inflamação, tem outros que tem menos.
Mas quando tem inflamação, a hora que trata com essas substâncias, melhora muito. Outra coisa que ajuda muito é o sulforafano. O sulforafano é do brócolis e das crucíferas. Então comer brócolis é muito importante. Só que comer brócolis na quantidade adequada todos os dias é difícil, né? Então a gente usa essa substância, sulforafano. Ela reduz a mortalidade por todas as causas. Por infarto, AVC, câncer, suicídio, e também melhora o autismo porque ela atua na fisiopatologia de diversas maneiras. Então ela estimula a produção de glutationa, diminui a neuroinflamação, atuando diretamente no NF-kappa-beta, que é uma via de transcrição gênica, corrige a disfunção mitocondrial e melhora a imunidade. Então, essa meta-análise de 2020 trouxe aqui melhora significativa dos sintomas essenciais do autismo, com mínimos efeitos colaterais. E a vitamina D é outra coisa que vale a pena a gente usar também, porque ela atua, ela libera substâncias neurotróficas, a nutrição dos neurônios, ajuda na formação das sinapses, é fundamental para a saúde, em 300 processos biológicos, atua em todo o corpo. Eles encontraram que os baixos níveis de vitamina D são um fator de risco para autismo. Então, as crianças com autismo geralmente têm um nível de vitamina D menor. Pode até ser devido ao glifosato, que bloqueia o GCMAF, que acaba bloqueando a conversão de vitamina 25 para 1,25-OH, vitamina D. E o que mais que a gente tem? Tem o REAC também. Acho que vai ter uma palestra sobre REAC, né? Maravilha. Então, só vou citar aqui que o REAC, ele otimiza o funcionamento dos circuitos neuronais, ele faz uma reprogramação celular, diminui a senescência celular e a neuroinflamação. E ela promove uma melhoria de todos os parâmetros do autismo, desde o comportamento, comunicação, sociabilidade e mínimos efeitos colaterais também. Agora o tema principal aqui da minha palestra são o uso das células-tronco. Por que se tem pensado no uso das células-tronco? Porque o autismo, em boa parte dos casos, tem a neuroinflamação. E as células-tronco, elas atuam diminuindo a neuroinflamação e corrigindo vários mecanismos que estão alterados. Então aqui, nesse slide, aqui a gente tem uma célula-tronco, mesenquimal. Ela doa mitocôndrias para as células doentes. Aqui é a micróglia e aqui é um neurônio. Então aqui a gente vê a passagem de mitocôndrias. Porque as mitocôndrias doentes, elas geram estresse oxidativo, oxidação. Então elas doam mitocôndrias, corrige a produção, normaliza a produção de citocinas inflamatórias, ela melhora o consumo de oxigênio, de glicólise pelo neurônio, pelas células, aumentando a produção de energia. Então ela atua em mecanismos fundamentais da doença. Aí, como é um tema muito novo, né, então as pessoas pensam, mas como assim, célula-tronco, nunca ouvi falar, não existe ainda pesquisa sobre isso? Existe. Então já foi a era das pesquisas fundamentais, pesquisas básicas de laboratório. Quanto tempo, gente? Ah, é? Você me dá 2 minutos? Então tá bom. Então hoje a gente vive a era dos estudos clínicos. E as células-tronco, né, elas podem se multiplicar e podem se transformar em várias outras células do nosso corpo também, inclusive neurônios. E elas têm um efeito anti-inflamatório. Então elas diminuem as citocinas inflamatórias, elas aumentam as citocinas anti-inflamatórias e diminuem as citocinas inflamatórias. Então é um novo paradigma.
do corpo humano, desde o olho, o músculo, o cérebro, o coração. Tratamentos seguros, com mínimos efeitos colaterais e com benefícios. Os benefícios são variáveis. Então, as células-tronco, elas são como uma pedra fundamental na galáxia de sinais intercelulares. Então, às vezes você usa uma substância, mas a célula é muito complexa. Nós temos 100 mil reações químicas por segundo numa célula. Como que você vai controlar tudo isso? Então, citocinas e as substâncias são produzidas pelas células-tronco. São 2.300 substâncias. Elas atuam coordenando essa galáxia de sinais intercelulares. Então, bom, aqui vou pular. Vou mostrar aqui essa meta-análise, né, com 461 pacientes em autismo. Então, eles concluem que traz melhora significativa nos scores dos pacientes. Aqui é um estudo do indiano, com 32 pacientes. Ele mostra como ocorre um aumento da perfusão sanguínea. Áreas cerebrais onde não eram ativas começam a funcionar. Tudo comprovado através de PET scan. E esse caso de uma criança de 14 anos, que mesmo tendo feito fisioterapia, ABA, desde os 6 anos aos 14 anos ainda tinha um caso grave, era considerado um caso grave de autismo. Foi aplicado células-tronco nele e ocorreu, olha como era a perfusão cerebral antes e depois. E isso alinhado com uma melhora do comportamento, dos sintomas relacionados a cada área cerebral dessas. Então, aos 14 anos, é um resultado muito difícil de encontrar, na verdade, esse. Então, isso é devido à medicina regenerativa, que ela visa substituir ou regenerar a função e a estrutura das células, tecidos e órgãos. As células-tronco têm essa função. Só que quando a gente está doente, a gente tem poucas células-tronco ativas. É um processo crônico. Então você aplica uma dose extra de células-tronco e ativa a restauração, a regeneração dos tecidos, e isso vem trazendo esperança para patologias, condições que antes não tinham esperança nenhuma. Muito obrigado.